Eu já sugeri isso para alguns pais, Karine, deu muito certo. Eles e a falam que as explicação crianças... do Papai Noel em si? Porque meu filho, por exemplo, ele já sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal. Do Natal. Sim. Mas da figura do Papai Noel. Não, do Papai Noel não. Não, que você falou... Do nascimento. Do nascimento, que você falou do Papai sabe. Noel. Ele já então sabe, né? O Natal, então, a gente vai comemorar o nascimento. É tipo um aniversário de Jesus. Exatamente. Que a gente todo ano comemora um aniversário. Isso ele já entendeu e ele está super animado. Agora, ele ainda não perguntou, mas o que o Papai Noel tem a ver com isso? Aí você eu pode já estou esperando essa pergunta. Você pode explicar para ele o seguinte. É lógico que numa linguagem infantil, né? Olha, o Papai Noel é o seguinte... Há muito e muito tempo atrás, tinha um homem chamado Nicolau. Esse homem era um homem bom, ele era um homem bom. Ele pegava um dia do ano, e ele pegava presentes e dava para todas as crianças pobres. Ele pedia um homem que... Naquela época, Henrico, naquela época não tinha brinquedos de plástico e fábricas como tem hoje. Tudo era feito assim, um a um. Então, quando uma criança queria um carrinho, alguém fazia o carrinho para ela de madeira. Aí ele pegou e foi ao homem que fazia peças de madeira e falou assim, você pode fazer uns 2 carrinhos para mim? E ele fez. Ele foi atrás de um outro que fazia outras coisas. Ele foi atrás de uma mulher que fazia artesanato e falou assim, faz umas bonecas para mim de pano. Ela fez as bonecas. Aí aquele homem chamado Nicolau, que ele amava muito Jesus, percebeu? Ele amava muito Jesus. Ele pegou, colocou todos esses brinquedos dentro de um saco e foi distribuir na vila entre as crianças pobres, para uma noite no ano, todas elas poderem ficar felizes com os presentes que muitas delas não tinham dinheiro para comprar. Aí, durante muito tempo, foram fazendo isso. E quando o Nicolau morreu, as pessoas continuaram fazendo isso. Mas aí aconteceu uma coisa muito triste que eu tenho que contar para você. Mamãe, o que aconteceu? Você sabe que o inimigo de Deus quer atrapalhar tudo que Deus faz de verdade. Ele quer sempre fazer uma cópia barata. Você já viu que quando você faz um brinquedo legal que você quer que a mamãe compra, às vezes tem uma cópia dele que vende lá na rua, que é fraco, que você pega e quebra? Ele já deve ter noção que tem o de linha e o falsificado. Sim. Pois é, o diabo faz brinquedos falsos. Aí o comércio começou a pegar o Nicolau e transformar o Nicolau num deus. E aí ele passou a ser o grande Nicolau. Aí eles pegaram um dia em que um deus pagão nasceu e falou, vamos comemorar aqui o dia de São Nicolau. E o São Nicolau foi virando agora um deus, coisa que ele não era. E quando o comércio chegou, o comércio pegou e desenhou um velhinho de barba e passou a chamá-lo de São Nicolau. E outros chamaram de Papai Noel, o papai do nascimento. Veja bem, Henrico, que coisa triste, uma história que começou bem e como é que o inimigo foi distorcendo. Agora, o que a gente pode fazer hoje para retomar aquele espírito do Nicolau lá atrás? A gente pode comemorar o aniversário de Jesus. Como a gente não sabe que dia é o aniversário de Jesus, a gente comemora no dia de todo mundo, aí no dia 25 de dezembro. Agora, como é que a gente pode homenagear Jesus, dando presente para Jesus no dia do aniversário dele? Fazendo o que Nicolau fez. Então vamos fazer o seguinte, o que você quer ganhar no dia do aniversário de Jesus? Eu quero ganhar uma bicicleta. Então tá bom. Olha, você vai ficar feliz com a bicicleta, não vai? Vai. Você é um bom menino, você merece a bicicleta. Agora, quanto você acha que vale uma bicicleta? Tanto, mamãe. Sua alegria é tanto? Então, tem crianças que não têm uma bicicleta como você. Eles não têm nem mamãe nem papai. Será que a gente não pode homenagear Jesus através dessas crianças? Então, tudo que mamãe te der, você vai tirar alguma coisa para dar de presente para Jesus. E é interessante, ele ganha e dá. E todas as casas que eu já contei essa história, nesse caso eles não é escolhem os indicado nem melhores. ter as imagenzinhas de Papai Noel, Eu sugeriria fazer foto que não. com Papai Eu Noel. sugeriria que não. Eu sugeriria que não. Porque senão a cabeça da criança vai ficar confusa. Porque se você explicou para ele que aquilo é um erro, e ele vai tirar foto com aquilo, ele vai falar, mas isso é um erro, por que eu estou tirando foto? E criança não tem trava. Ele vai falar assim, a mamãe falou que isso é errado. Você está entendendo? Então, eu acho assim, tem que mostrar para ele por que ele não está tirando foto com o Papai Noel, de uma maneira que ele entenda, mas também colocando uma delicadeza para que não demonize outras crianças, a ponto de ele ficar o insuportável na sala de aula. Lembra o exemplo que eu dei da Páscoa? Ao invés de demonizar o coelhinho e o ovo,
Eu como ovo com ele e conto a verdadeira história. Eu acho que a gente ganha muito mais os jovens e as crianças e as pessoas enaltecendo a verdade do que apontando somente o erro. Há evangelistas que querem pregar a palavra de Deus só apontando os erros, os escândalos. Você entendeu? O erro. Você pode olhar que Jesus, no escopo dele, embora ele também denunciasse os desmandos e tudo mais, na maior parte da mensagem de Jesus, Jesus pregava enaltecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falava pouco do diabo. E tem gente que fala mais do diabo do que tudo. O diabo quase não aparece nas cenas de Jesus, poucas vezes quando tinha alguém endemoniado ou quando ele estava no deserto. Jesus falava do Pai. Jesus falava do Pai. Ao invés dele apontar para a mulher adúltera o adultério, ele apontou para ela o perdão. Ao invés de apontar para os fariseus o erro deles, ele apontava o amor. Então vamos enaltecer a verdade. Então ensina para a criança a verdade. Ele mesmo não vai querer tirar foto com o Papai Noel. Ele mesmo vai chegar a essa conclusão. Ah, mamãe, se é assim, então eu não quero tirar foto com o Papai Noel, não. Não precisa nem de você falar, você não vai tirar. E assim vai construindo as coisas. Agora eu sei que alguém pode estar fazendo uma perguntinha em casa que eu até pensei que você ia fazer. Qual? Rodrigo, mas vem cá, tudo bem, você deu uma forma diferente de celebrar o Natal, a Páscoa, mas isso é pagão. Um cristão não deveria ter nada pagão no escopo dele. Se a gente levar isso a fogo e ferro, Karina, a gente vai ter um problema muito sério. Sabe por quê? Por exemplo, os meses do ano são de origem pagã. Março é em homenagem a Marte, o deus da guerra. Tanto é que você fala corte marcial. Março é o nome de um deus pagão. Julho é um nome também de um deus pagão. Quando Júlio César foi divinizado, colocaram o nome de Júlio. E Augusto também é a divinização do imperador Augusto César. Então Augusto também foi divinizado. Augusto foi o primeiro imperador romano, porque César não chegou a ser imperador. Quando você fala janeiro, janeiro vem do Januarius, em latim, que é em homenagem ao deus Janus, o deus das portas. Fevereiro é o pior dele, é em homenagem ao deus dos infernos. Por isso que fevereiro vem da mesma raiz da palavra ferver, febre e tudo mais. Então, abandonar uma coisa simplesmente porque ela tem origem pagã cria uma situação que não é sóbria, é esquisita. Eu também não posso celebrar aniversário, porque aniversário também tem uma origem pagã. Eu não posso celebrar, eu não posso chamar o janeiro de janeiro, porque eu estou evocando o nome de uma divindade pagã, e muitos de nós vamos ter que mudar os nossos nomes. Se tiver alguém nos assistindo que se chama Márcia, ela vai ter que pedir no cartório para mudar o nome dela, porque Márcia é o nome de um deus pagão. Você entendeu? Se alguém se chama Diana, também vai ter que mudar o nome, porque Diana dos Efésios era uma deusa, a deusa da caça e das mulheres de parto, do parto lá. Então vamos mudar o nome de todo mundo. Então a gente não pode... Quem fala em espanhol ou inglês, chama até hoje o sábado de Saturday, dia de Saturno. Tudo é pagão. Tem um monte de coisa pagã que a gente usa. Você tá entendendo? Até cosméticos. Você tá usando cosméticos aí. Cosmético vem de cosmos, mundo, né? Coisa mundana. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Jesus pediu para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. Quando eu digo ser diferente, tomar cuidado e equilíbrio, não é no sentido de passar panos em trazer mundanismo para a igreja, mas ter bom senso. Eu estou dando várias dicas aqui de filmes e acho que eu vou dar mais uma aqui. Eu estou amando a série Chosen. Ah, eu assisti. Assistiu? Mesmo que tenha muito erro anacrônico no Chosen. Já vou falar com o pessoal. Como arqueólogo, o Chosen está reprovado em vários pontos. Por exemplo, eles colocam um monte de vela de parafina lá, que não existia vela de parafina no tempo de Jesus. Tem um monte de vela de parafina lá. Mas eu deixo o arqueólogo de lado e assisto o Chosen apenas como espectador. Gente, parabéns. Eles colocam Jesus de uma maneira... Por exemplo, o milagre de Caná da Galileia. A gente imagina Jesus multiplicando o vinho ali, Jesus sentado, austero, sem sorrir, fechado, e Maria cochichando alguma coisa ali. É assim que a gente imagina, um Jesus muito robótico. Ali não. Eles mostraram Jesus dançando com o pessoal. Daqui a pouquinho, lá na cidade samaritana, Jesus some e quando vai ver, ele está debaixo de uma carruagem lá, ajudando o sujeito lá. Jesus era carpinteiro. Então, o Jesus que eu amo pela Bíblia, que eu conheço, ele se sociabilizava com as pessoas. Ele contava histórias de humor. Não é que Jesus era um stand-up. Não é que Jesus era um stand-up, mas você é mãe. Para atrair crianças, você tem que ter
um rosto, um semblante que atrai crianças. Naquela época, criança não tinha a liberdade que tem hoje. As criancinhas viam Jesus. Então Jesus... Porque hoje é fácil. Você colocou... Você pode ser o Bozo. Você sabe que houve vários Bozos, né? E um dos Bozos aí eu conheci pessoalmente, porque o meu primeiro programa foi num canal de TV. E a gente fazia apresentação vestido de patinho para gravar a música da... Nem sei se já é RCA Victor. E a gente gravava e eu apresentei com o Bozo. Em teatro e um monte de coisa. E o Bozo da época, que eu ouvi vários Bozos, era um camarada que tinha muitos problemas. Depois ele até se converteu. Mas eu o conheci antes de converter. E ele era um camarada que ele era terrível. Ele vivia à base de drogas, promíscuo, sem graça. O camarada era um grosso ali. Mas apesar de ser um grosso, quando ele botava a roupa de Bozo, a criançada toda vinha. Sim. Mas na época de Jesus não existia Bozo. Sim. As crianças eram tiradas de frente dos adultos. E mesmo nesse contexto, as crianças vinham a Jesus. Então, Karina, eu não posso imaginar Jesus uma pessoa que não fosse alegre. Algumas das parábolas de Jesus começam assim: qual dentre vós, tis ho rimin, em grego, qual dentre vós é o início de uma charada bem-humorada? Quando Jesus falava o seguinte: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, isso era engraçado para o humor da época. Repito, Jesus não era um stand-up, um comediante barato, mas ele atraía as pessoas com um sorriso, sabe? É como eu falei, Jesus pede para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. E Jesus às vezes ganhava o coração das pessoas pedindo um pouco d'água, participando de uma festa de casamento. Os radicais religiosos não aceitavam aquilo. Esse camarada é glutão e come com pecadores. Eu falo, engraçado, veio João Batista e jejuava, vocês falavam que tinha um demônio. Veio o Filho do Homem, come e bebe, vocês falam que ele é glutão e bebedor de vinho. Né? Mas até que ponto?